Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV, o seu canal de bênção. E esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Nossa missão é proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui é a Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da grande comissão do ID de Jesus Cristo. Nesse ano, caminhando sob o tema Fazendo uma Grande Obra, não podemos descer, sob a direção do Espírito Santo, continuando a construção, lançando as nossas redes até aos confins da terra. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos encontros. Estamos no finalzinho do ano, programações especiais que edificam, que fortalecem, que nos dão direção, e é importante que você e a sua família possam estar diante do Senhor com a Igreja do Senhor. Quero convidar você para nesse domingo estar conosco, dia 21 pela manhã, um musical do Ministério da Infância, O Verdadeiro Natal. Hoje, o pessoal estava trabalhando lá, Lucielen, arrumando os detalhes, está bonito lá, a plataforma, o painel, e vai ficar lindo, lindo, bem mais bonito, no domingo com a presença das crianças, aquele coral poderoso, as crianças na sua espontaneidade, na sua pureza, apresentando aquele musical, tudo para a honra do Senhor. Traga a sua criança, venha com a sua família, está conosco. Nesse domingo também, antes do musical, vamos ter o nosso café das famílias, antecipamos, para não ficar muito colado ao final do ano, sempre é nos quartos domingos, mas nesse tempo agora será no próximo domingo. Venha participar desta bênção maravilhosa. À noite estaremos com uma palavra sobre o Natal, continuando uma palavra que já iniciamos essa semana, falando sobre o Natal, conversando sobre o Natal. É um tempo de refletirmos sobre o Natal, é um tempo de falarmos sobre o Natal verdadeiro, é um tempo de mostrar para todos, sem exceção, que o Natal verdadeiro é Jesus Cristo, está em Jesus Cristo. E a nossa programação tem esse destaque. Na quarta-feira, dia 24, véspera do Natal, normalmente todo mundo em família. Na quinta-feira também, Natal em família. E no domingo, dia 28,
nós estaremos no último domingo do ano, um tempo de preparação, um tempo de esquentar as baterias espirituais para receber o ano de 2026, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos fez, nos deu nesse ano de 2025 e estarmos com corações alegres recebendo o ano de 2026. Então, domingo, dia 28, é o dia da preparação. E no dia 31, que cai numa quarta-feira, é a vigília de Ano Novo. Como sempre fizemos, passamos na casa de Deus, na presença de Deus, como família de Deus. Então, programe-se e venha estar conosco, será muito bom receber você. O templo da Igreja Batista Boas Novas está localizado na rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos hoje, excepcionalmente, nessa sexta-feira, normalmente é na quinta-feira, mas sempre há um motivo ou outro, e nós então não deixamos de fazer, estamos aqui com alegria com esse programa para, como Igreja do Senhor, estar trazendo a mensagem relevante para todo o povo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É tempo de agradecer, é tempo de buscarmos a direção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Nós temos aniversariante, vamos ver aqui, dia 19, hoje, Flora Lima Sobreira. Flora é do Ministério da Infância? Adolescente. Adolescente. Nosso abraço para a Flora, que Deus abençoe ricamente, que possa crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, que o Senhor te conceda muitos anos de vida, repleto de toda sorte de bênção. Palavra essa também extensiva a todos os aniversariantes, mesmo aqueles que não conhecemos, aqueles que não estão na nossa agenda. Certamente muitas pessoas aniversariam hoje ou nesta semana, que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida de cada um. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Oremos então. Amado Pai, querido Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse tempo, já chegando ao final deste ano, e olhando para trás, vemos como o Senhor é bom, como o Senhor tem cuidado de nós, nossa família, a tua igreja, também da nossa nação. De fato, o Senhor tem o mundo em suas mãos. Louvado seja o Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida, mais um ano de vida que o Senhor concede à jovenzinha Flora, que ela possa, Deus, continuar crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, que o Senhor conceda a ela toda a sorte de bênção, saúde física, emocional, espiritual, saúde mental. Tenha ela muito sucesso, possa crescer e ser uma jovem, uma mulher valorosa para a glória do Senhor. Agradecemos também a vida de todos os aniversariantes deste dia. Nós não os conhecemos, mas o Senhor os conhece. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre eles, de igual forma abençoando com muitos anos de vida. Tudo para a glória do Senhor. Queremos, Pai, pedir a tua bênção sobre as famílias brasileiras, sobre os casamentos, as crianças, sobre a vida dos adolescentes, dos jovens, dos da terceira idade. Que o Senhor visite cada lar, que esse seja um tempo em que a nação brasileira possa viver um Natal verdadeiro, que é a presença de Jesus em cada coração, em cada família, em cada lar. Que o Senhor Deus visite a nossa terra, a nossa nação, abençoando todo o povo. Foi para isso que Jesus nasceu. Que o Senhor Deus abençoe as autoridades estabelecidas com toda a sorte de bênção. Que o Senhor remova da nossa terra tudo aquilo que não pertence ao Senhor.
que haja paz, que haja prosperidade, que essa nação reconheça que só o Senhor é Deus e Jesus Cristo é a nossa única esperança. Abençoa, Pai, a Igreja do Senhor no Brasil. Nos dê sempre, Pai, a disposição de trazer uma palavra de paz, de esperança, de unidade, uma palavra dos céus aos corações. Que o Senhor visite as igrejas aqui de Vila Isabel e de todo o Brasil. E que o Senhor nos fortaleça, amém, nos anima. Que o Senhor nos conceda um final de ano muito abençoado e vá preparando os nossos corações para o ano novo que se avizinha. Oramos, Pai, pedindo que o Senhor esteja conosco, que estaremos aqui a transmitir a Tua palavra, os Teus princípios e valores, que corações sejam alcançados e pessoas sejam abençoadas. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você que já está conosco, você pode nos ajudar compartilhando, convidando as pessoas, indo lá nos canais da igreja, canal de YouTube, na homepage, também no Facebook, deixa uma mensagem, indique para alguém e seja você também um anunciador direto das boas novas de esperança. Você que nos assiste por aí, que é do nosso equipe, pode nos sinalizando para nos indicar como está chegando aí a nossa imagem e o áudio, para que possamos estar certos de que tudo está indo bem. Muito bem, queridos, nós vamos hoje falar um pouco mais sobre a série O Leão que Ruge, meditações na profecia de Amós, e hoje vamos ter a segunda parte da meditação da última meditação, cujo tema é uma preciosa aliança quebrada. E no último encontro nós falamos sobre o texto bíblico especificamente, fizemos uma leitura e um comentário do texto capítulo 2 de Amós, e fomos discorrendo ali quando o Senhor vai falando o que faria agora com Israel e Judá, não mais com as nações do entorno. E prometemos que nessa oportunidade iríamos estar fazendo alguns destaques, alguns comentários sobre aquele texto sobre esse texto que tem sido base dessa meditação. Uma preciosa aliança quebrada. Vamos ver algumas causas da quebra da aliança com Deus. Alguns fatores que têm o poder de corroer a nossa aliança com Deus. O texto é o capítulo 2 de Amós, a partir do verso 6, vamos fazer alguns destaques e citar alguns fatores, a fim de que sirva de mexer aqui um pouquinho no volume, né? A fim de que sirva de orientação para a nossa caminhada, nossa vida cristã, nos dias em que nós vivemos, não é verdade? Você pode estar acompanhando aí, de onde você estiver. Melhorar aqui nossa... Muito bem. Vamos começar então vendo alguns fatores que têm o poder de corroer a nossa aliança com Deus. Na nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento
e as coisas não acontecem de uma hora para outra, para o bem ou para o mal, para a bênção ou para a não bênção. As coisas vão obedecendo alguns fatores, e esses fatores vão determinar o estado da nossa aliança com Deus, da nossa comunhão com Deus. E quando vemos a profecia de Amós, e é assim em toda a narrativa bíblica, mas a profecia de Amós nos mostra que não foi assim de uma hora para outra. Algumas coisas foram acontecendo na vida do povo. E agora o profeta vem para pontuar o que estava acontecendo, dizer que Deus se importa, foi o que nós falamos no encontro passado. Deus se importa, porque se ele se importa, ele mostra por que ele se importa, e porque ele se importa, ele age. E o que aconteceu com Israel e com Judá foi exatamente isso. Então o primeiro fator que contribuiu para corroer a aliança do povo com Deus, e isso acontece conosco hoje, tudo tem a ver conosco, que vamos falar agora de princípios, foi a injustiça. Já vimos sobre injustiça, não é? Os juízes vendem o justo por dinheiro, os juízes condenam o necessitado por causa de um par de sandália, e a injustiça em todas as suas maneiras, de todas as suas manifestações, Deus não aprova. Fala de juízes ali, mas fala de princípio. Serve para mim, serve para você. Deus não aprova nenhum tipo de manifestação de injustiça. Isso ele está falando ao seu povo que conhecia um Deus justo, reto, santo, começou então a se distanciar de Deus com a prática sistemática, a normalização da injustiça, uns para com os outros, em todos os momentos. O primeiro fator é esse. Segundo fator, opressão. Uma figura da opressão como que generalizada em Israel. É um querendo oprimir o outro, não é? E o Senhor fala: suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Então, assim, a opressão em Israel, essa expressão suspira sobre a cabeça dos pobres, nos mostra, né, a malignidade dessa opressão, desse maltrato com o semelhante no dia a dia, no cotidiano, nas questões, e perverte o caminho dos mansos. Quer dizer, uma opressão generalizada, uma malvadeza, né, instituída com o seu próximo, com o seu irmão, com o seu concidadão. E o profeta vem falando da paz de Deus e mostrando para o povo que a opressão do próximo, do semelhante, desagrada a Deus. Então, o terceiro fator é a corrupção moral. Deus é um Deus de retidão. Você, não sei se já passou por esse tempo em que você está falando com as pessoas e as pessoas falam assim: mas de qual moral você está falando? Ou alguém diz assim: eu sou amoral, não tenho moral. Ou cada um tem sua moral. Olha, nós podemos usar as palavras que quisermos, expressar a ideia que quisermos, mas o que nós temos de seguro, vamos falar de coisas seguras, de coisas absolutas, de coisas que servem para um porto seguro para a nossa vida, né? Vamos falar das coisas de Deus. Deus é um ser moral, é um ser pessoal, é um ser moral, né, que em santo amor ele criou todas as coisas, tudo sustenta e tudo governa. E estamos falando aqui da corrupção moral, cujo o padrão é a moral de Deus. Cada um pode ter a sua moral, mas aqui nós estamos falando das Sagradas Escrituras, é uma questão de fé, da palavra de Deus revelada.
E Deus fala através do profeta, mostra a ele que a corrupção moral desagrada, interfere no relacionamento das pessoas com Deus. A corrupção moral, ela corrói a aliança que qualquer pessoa tem com Deus, e ela é um dos fatores que leva a aliança, a comunhão do homem com Deus a ser quebrada. Lá no verso 7 diz assim: um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam meu santo nome. E aqui era algo muito terrível. A narrativa do profeta é muito sucinta, muito resumida, mas aqui é uma referência às prostitutas religiosas que executavam as suas práticas religiosas dentro do ritual do culto, o culto à fertilidade dos cananeus, à fertilidade dos cananitas. E o que havia nos cultos lá? Havia a liturgia envolvia a participação das prostitutas, chamadas prostitutas religiosas. O que aconteceu? Os israelitas se envolveram com isso. E Israel, nós fomos ensinados a adorar a Deus. Quando o povo foi tirado do Egito, Deus ensinou o povo a adorar, estabeleceu o tabernáculo, deu a noção de um culto ordenado, o sentido, o significado, todo o simbolismo de um culto a Deus verdadeiro. E agora, Judá e Israel estavam envolvidos num ritual de culto dos cananeus, que havia essa imoralidade, segundo a visão bíblica, a visão das Sagradas Escrituras. Então, desrespeitavam uns aos outros, mas também desonravam a Deus, porque diz assim, coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome, é que Deus está falando pelo profeta. Então, elas desonravam a Deus, porque Deus não aprovava aquilo. Os filhos de Deus não podiam estar envolvidos com esse tipo de prática, de culto, que não tem nada a ver com culto ao Deus vivo e verdadeiro. E essa desonra, ela quebrava o pacto, ela feria o pacto de justiça e retidão de Deus com Israel. Então, queridos, todos queremos ser filhos de Deus, e é bom que assim seja. Mas como filho de Deus, nós temos que viver e procurar viver segundo os padrões de Deus. E o aviso para nós hoje é que devemos ter muito cuidado para não nos envolver com o que está neste mundo que não pertence a Deus. Aqui é a questão do culto. E é bem verdade que podemos avançar um pouquinho para dizer também que temos que ter cuidado dos nossos cultos, para que nada nos nossos cultos que prestamos ao Senhor como igreja reunida, nada se assemelhe às coisas desse mundo, por mais legais, mais atrativas, mais bonitinhas que possam aparecer. Porque Deus não se agrada disso. Então vemos que a corrupção em Israel era generalizada, a injustiça entre as pessoas, juízes vendiam o justo por dinheiro, havia também a cobiça dos ricos, que oprimiam os pobres, né? E assim Israel e Judá foi se afastando de Deus, afastaram-se do senso de justiça de Deus, afastaram-se do senso de retidão estabelecido por Deus, tratando as pessoas com desrespeito, os mais necessitados, os mais fracos, explorando-os, né? E isso trouxe o quê? A intervenção divina. Qual foi a intervenção divina? Mandou o profeta. E o profeta vai dizer ao povo que viria um momento de disciplina e de correção. Mas continuando, nós falamos então dos 3 fatores que quebram a aliança com Deus, corroem a injustiça, a opressão, a corrupção moral. E agora vamos ao 4º fator, que é a hipocrisia. De uma forma geral, hipocrisia. Hipocrisia é o ato de fingir
ser o que não é, não é? A pessoa quer passar por uma coisa que ela não é. Então, isso que é hipocrisia. E diz o texto no verso 8, que se deitam pé de qualquer altar, com essa palavra, qualquer altar, sob as roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Então, a hipocrisia generalizada é uma, em todas as coisas, mas há uma outra hipocrisia também, que é a manifestada no trato com o próximo. É a pessoa que é hipócrita, ela se passa por uma coisa que não é, falsa, não é? E isso se manifestava. Eles eram muito religiosos, entre aspas, mas o rico explorava o pobre. Tomava as roupas que eram dadas como garantia de dívida e usava nos seus banquetes. Porque, veja bem como a coisa é mais complexa do que a gente pensa. As roupas eram mantidas como penhor de um dia para o outro pelos seus credores. E isso violava a lei. Não vou mencionar aqui, mas uma série de textos bíblicos em Êxodo e Deuteronômio, onde diz que, tendo o pobre necessidade de suas vestes para dormir, tinham de ser devolvidas no final do dia. Lembra? No encontro passado, Deus se importa. Então Deus se importou com tudo, com o povo. Diz, olha, se você tiver a roupa de um pobre necessitado, você pode pegar com o penhor, mas você tem que devolver no final do dia para ele dormir, se ele precisa para dormir. Deus, ele trata com cada uma das coisas. Por isso que aqui o profeta vem falar sobre roupas empenhadas. Se deitam ao pé de qualquer altar sobre as roupas empenhadas. Está violando o princípio de relacionamento, um princípio de compaixão que Deus queria que seu povo praticasse. É uma corrupção manifestada, hipocrisia, perdão, manifestada no trato com o próximo. Mas também a hipocrisia espiritual quanto à fé em Deus. Eles praticavam rituais religiosos junto a cada altar. É o que diz aqui o texto. Aqui está a infidelidade. A infidelidade explícita. A infidelidade para com seu Deus. A infidelidade que colocavam outros deuses no lugar dos deuses verdadeiros. Cultuavam outros deuses com outro tipo de culto. E isso era terrível. Havia então uma aparência de religiosidade, mas o interior é como disse Jesus, é como fosse sepulcro caiados. Bonito por fora, mas morto por dentro. Então, vimos aqui então como quarto fator a hipocrisia generalizada. Quinto, a hipocrisia manifestada no trato com o próximo. Sexto, a hipocrisia espiritual quanto à fé em Deus. Tem pessoas que ousam achar que podem enganar a Deus. E a Bíblia é clara em dizer que Deus não se deixa escarnecer. Não adianta a pessoa eu querer me mostrar algo que eu, na verdade, não sou. E a Bíblia declara que Deus ele não olha para a aparência. Ele olha para o coração das pessoas. E isso afasta a pessoa de Deus. Isso interfere no relacionamento com o Senhor. E o sétimo fator que afasta o homem de Deus é a profanação do sagrado. E na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. O vinho das multas, obtido de forma injusta. Esse vinho era bebido na casa de Deus, mostrando a mistura de pecado e adoração.
do sagrado e daquilo que não é sagrado, profanando aquilo que é de Deus. Tudo que envolve a Deus, queridos, tudo que envolve a Deus é sagrado, porque Deus é santo. Deus é santo. Então tudo que tem a ver com Deus passa pela santidade. E assim eles faziam. Vinho daqueles que foram multados. Na verdade, o vinho pertencia aos que tinham empenhado, ou nas suas transações, nos seus negócios. Então, também essa declaração do profeta mostra que aqui apresenta um quadro de cobrança, de cruel execução de hipoteca contra devedores honestos. A pessoa dava o vinho, o seu patrimônio, como garantia de um negócio, e eles então usavam isso. E essas pessoas, segundo o comentário, eram pessoas honestas, que davam o seu bem como garantia nas suas transações. Então vemos que a profanação do sagrado entristecia ao Senhor. E o que acontece então? O juízo de Deus. Vamos voltar então aqui o que estamos dizendo. Injustiça, opressão, corrupção moral, hipocrisia geral, hipocrisia em relação ao próximo, hipocrisia em relação a Deus, profanação do sagrado. Consequência, juízo de Deus. E Deus então profere ali, no verso final desse texto, uma situação tal que ele diz assim, que o mais corajoso, diante da intervenção de Deus, o mais corajoso entre os valentes vai fugir naquele dia. Esse versículo ele fala da parte da intervenção de Deus, do julgamento de Deus. Contra quem? Contra o seu povo, a sua igreja. Por causa da corrupção, todos esses fatores que eu acabei de mencionar assim. E a condenação, o juízo de Deus não era por falta de uma religião, mas por falta de uma conduta justa, limpa, uma conduta de amor ao próximo, uma conduta de retidão. E diz o Senhor pela boca do profeta, o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia. Naquele dia é o dia do Senhor. É o dia quando o juízo de Deus chega. No decorrer da história você vai ver várias intervenções de Deus. Você pode considerar essa palavra juízo como disciplina de Deus. Deus corrige os seus principalmente. E esse dia do Senhor, sempre a Bíblia se refere, é um dia em que Deus vai se manifestar para corrigir o que está errado, o que não está agradando ao Senhor. E o verso 14, os versículos 14 a 16, descreve um desastre na vida do povo. Porque avisados foram. Buscados foram, conheciam a verdade, conheciam o Deus verdadeiro, mas por decisão consciente, resolveram banalizar a aliança com Deus. Queridos, que Deus nos abençoe e que possamos estar protegidos. Por isso que Jesus nos ensinou a oração, modelo, e lá ele diz assim, olha, quando vocês orar, falem assim para o Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que o Senhor nos livre e que nós façamos nossa parte, para que não venhamos a permitir que nenhum desses fatores ou outros possam estar em operação na nossa vida, na nossa relação com Deus, porque isso vai enfraquecendo a nossa aliança com Deus, a preciosa aliança
até que chega o ponto que a aliança é quebrada. Temos inúmeros exemplos registrados pela própria Bíblia Sagrada. Inúmeros exemplos nos tempos pós-bíblicos e nos dias de hoje, que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus amoroso, gracioso, mas pela natureza de Deus, ele não tem como concordar com o erro. Ele não tem como, porque ele é Deus onipotente, ele não pode abrir mão do seu caráter, ele não é da natureza dele, para passar pano quente na cabeça dos seus filhos, principalmente quando esse não honra a aliança, porque Deus é fiel, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre a sua promessa, e ele requer de cada um de nós fidelidade também. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, a sua vida. É a palavra de Deus que nós dessa geração precisamos atentar para ela, principalmente aos avisos de Deus, porque o texto faz referência quanto ao dia do Senhor. Era o dia que Deus ia manifestar a sua disciplina lá, mas também depois o texto bíblico vem fazendo referência ao grande dia do Senhor. É o dia da volta de Jesus Cristo. Que estejamos todos preparados e que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Amém? Foi muito bom estar com você até agora. Obrigado pela sua audiência. Que você possa estar passando o link, convidando outras pessoas, talvez alguém que você gostaria que estivesse ouvindo essa palavra. Nos ajude a divulgar para que a plataforma também divulgue esse conteúdo e muitas pessoas venham ser abençoadas. Eu termino declarando sobre sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe você. Um abraço duplo, meu e da Lígia, para você. Fiquem na santa paz. Tenham um final de noite muito abençoado. E até o nosso próximo encontro. Domingo pela manhã. Culto na casa do Senhor, no dia do Senhor. Para um lindo musical, para a glória de Jesus. Até lá.